Sejam bem-vindos à mesa, podem se sentar. Povo de Deus, povo amado, povo querido, estamos aqui mais uma vez, eu aqui sentado e você aí, à mesa. E agora o tema da mensagem é: entre com recurso. Você deve se perguntar, o que quer dizer isso, Thiago? Entre com recurso é um termo que os advogados usam para interpelar, para tentar mudar de ideia a cabeça do juiz. E eu fui estudar sobre isso, escutei uma pregação de um apóstolo que eu amo muito e respeito demais, e ele pregou sobre isso, sobre entrar com recurso. Quando podemos entrar com recurso. Então o advogado, ele só te representa porque você deu autorização a ele. Então ele tem a autoridade de representar você, tentando mudar a cabeça do juiz com um mecanismo jurídico chamado recurso. Então talvez o juiz decretou que você deve pagar algo, o seu advogado entra com recurso. O juiz decretou que você deve perder algo, o seu advogado entra com recurso. O recurso é o quê? É alguém que tem autoridade e foi designado a cumprir algo em seu nome. E quando eu quero dizer para você entre com recurso vamos falar de Abraão. Abraão, ele intercede por Sodoma e Gomorra. E aí, se você pegar o texto e se você ler o texto, você vai entender que Abraão verdadeiramente coloca a mão no peito de Deus por Sodoma e Gomorra. Ele intercede para que verdadeiramente Deus não destruísse tudo e todos. Ele interpela Deus com um recurso, e não é apenas um. Ele insiste com Deus, intercedendo pelo povo. Mas por que Deus simplesmente não eliminou Abraão? Tipo, ei, sai fora, puf, sumiu. Sai daqui, eu sou Deus. Quem que questionaria Deus? Quem que entraria com o recurso de uma decisão de Deus? Será que nós algum dia teremos coragem de entrar com recurso contra Deus? E se você pegar o texto, eu vou pôr no final do vídeo o texto para você ler. Abraão entra com recurso em nome de Sodoma e Gomorra. E aí eu fui entender. Por isso que eu fui estudar depois da mensagem do apóstolo. O advogado, ele entra com um recurso em seu nome, porque ele é um advogado, então ele está na posição de advogado, na posição correta. Então, quando ele está na posição correta, ele pode usar esse artifício jurídico para fazer. E Abraão estava na posição correta, aonde ele tinha autoridade. Ele era pai de nações, então ele poderia interceder pelas nações. Ele era o advogado entrando com recurso. Ele era o advogado do povo. Ele era o pai das nações. O que eu estou querendo dizer para você? Que às vezes você está tentando mudar decisões, mudar situações, só que você está fora do seu propósito. Consequentemente, você não tem autoridade sobre aquele assunto. Abraão não poderia interceder por Sodoma e Gomorra se ele não fosse o pai das nações, se ele não fosse o pai daquele povo, se ele não tivesse aquela função, aquele cargo, vamos chamar assim. Então Deus deu o cargo a ele. E a pergunta é: vocês estão exercendo verdadeiramente o cargo que Deus deu para cada um de vocês? Ou vocês estão querendo criar funções, criar autoridade? Talvez por que coisas que vocês oram tanto, talvez por que vocês buscam algo que não muda e não é alterada a decisão. Porque talvez vocês estão querendo exercer um papel de advogado sem ter cursado direito, sem ter feito a prova da OAB. Por que será que você vê uma situação e você tenta interceder para que aquela situação não aconteça e essa situação não muda? Porque você está querendo exercer uma função sem ser capacitado, chamado ou ter o diploma para aquilo. Você não é um advogado para entrar com recurso. Abraão só entrou com recurso porque ele estava exercendo a função da qual Deus sonhou para ele, a função da qual Deus decretou para ele. Qual que é o nosso problema? A gente quer viver aquilo que a gente acha que deve viver. A gente quer estar em posições que a gente escolhe estar. A gente quer ter a autoridade que a gente acha que a gente tem. A gente às vezes quer ficar intercedendo por um monte de gente, sendo que a nossa casa está completamente destruída, sendo que a nossa vida está completamente destruída. Eu imagino aqui Abraão com a vida 100% destruída, se ele teria tempo para tentar interceder pelo povo. Isso serve para nós.
Às vezes você está sem autoridade, está fora da sua jurisdição, daquilo que Deus te chamou. E mais, você deveria estar intercedendo pela sua casa, deveria estar intercedendo pelas suas coisas. Você deveria estar mudando as coisas que você vive, para depois você se preocupar em exercer a autonomia e o seu diploma. Você, antes de ser advogado de alguém, você precisa ser o advogado da sua própria casa, o advogado da sua própria vida. Eu conheço tanta gente que ajuda todo mundo, que é o Abraão na vida de tanta gente. Intercede por isso, intercede por aquilo, se mete na briga de mãe e pai, e sai, e ajuda, e tenta, e leva. Aí tu vai lá e vai ver a casa da pessoa, o casamento da pessoa, os filhos da pessoa, a saúde da pessoa, totalmente destruída. Às vezes a gente quer ser Abraão, só que a gente não cuida nem das nossas coisas. E mais, às vezes você até está tentando interceder para as suas coisas, só que fora da sua autoridade, fora da onde você deve estar. Às vezes mulheres estão querendo tomar decisões que homens deveriam tomar. Às vezes mulheres estão tomando decisões, esposas estão tomando decisões que os homens deveriam estar tomando. Está invertido. Talvez por isso que você não está conseguindo ter o sucesso no recurso que você está colocando. Talvez por isso que a sua casa não mude, por isso que o seu casamento não muda, por isso que os seus filhos não mudam, porque na verdade o pai dos seus filhos é a mãe, ou às vezes a mãe dos seus filhos é o pai. Quando eu inverto as funções, eu perco a autoridade daquilo que eu estou vivendo. Eu perco a autoridade. Então a grande questão é, a pergunta para nós hoje é, nós estamos vivendo a autoridade que Deus nos deu, ou nós estamos vivendo princípios invertidos? Isso serve, às vezes você está numa posição errada e você não tem autoridade nem dentro da sua empresa. Você não tem autoridade dentro da sua casa, como esposa, como marido. Então entenda que para você ter autoridade, você precisa estar na posição que Deus te colocou. Abraão era o pai das nações. Ele era o pai de nações, o pai de nações. Se eu sou o pai de nações, eu posso entrar com recursos para defender as nações. Ele estava defendendo Sodoma e Gomorra. Ele verdadeiramente entrou com 1 recurso, e 2 recursos, e 3 recursos para Deus. E Deus, eu vou mandar o texto para você ler, porque eu não tenho como ficar lendo tudo aqui para você. Leia. Deus responde, Deus com calma, Deus explica. Por quê? Porque ele estava ali na posição e na autoridade que lhe foi concedido. Ele era um advogado com procuração. Advogado porque ele estava formado, tinha feito direito, tinha feito OAB e tinha uma procuração. Entenda que às vezes você está andando com procuração dos outros e não está cuidando da sua própria procuração. Ou às vezes tu está entregando a sua procuração na mão de pessoas erradas, de advogados errados. Você está pedindo oração para a pessoa errada. Você está em lugares errados. Você tem um grupo de intercessão errado. Por quê? Porque como você está fora da sua competência, você está fora da sua autoridade, você não consegue enxergar aquilo que Deus quer que você veja. Então essa noite Deus está nos chamando para que a gente recolha todas as procurações a quem nós entregamos. Que a gente devolva todas as procurações que nós recebemos. E, em primeiro lugar, a gente entenda se aquilo que a gente está exercendo é o cargo, é o chamado, é o propósito que Deus nos deu. Eu sei muito bem quem eu sou. Eu sei muito bem para que Deus me chamou. Eu sei quem eu sou na minha casa, eu sei quem eu sou nas minhas empresas, eu sei quem eu sou no meu ministério, eu sei quem eu sou nas minhas amizades, eu sei quem eu sou. Ah, eu tenho a vida perfeita? Eu muitas vezes tenho que parar de orar para os outros, interceder para os outros, entrar com recurso para os outros, porque é o momento de eu cuidar dos meus recursos, eu cuidar da minha intercessão, eu corrigir a minha rota, eu corrigir a rota da minha casa, a rota da minha esposa, a rota dos meus filhos, para depois eu voltar a interceder e entrar com recurso pelos outros. Então busque dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio emprego, dentro do seu próprio ministério, dentro dos seus filhos, das suas amizades, se a posição que você está é a posição de autoridade que Deus te deu. Talvez as coisas não estão mudando, porque nós estamos trabalhando fora da nossa jurisdição. Nós estamos tentando atuar. Sabe aquela história? Ah, eu sou policial federal no Brasil. Vai ser policial federal lá nos Estados Unidos. Vê se a tua carteira policial federal vai adiantar alguma coisa.
Vê se vai funcionar a mesma autoridade que você tem aqui, lá nos Estados Unidos. Não vai. E você não deixa de ser um policial. Entendam. Às vezes você até está na competência correta, mas está exercendo a sua função fora dos limites do qual você tem poder. Você dá uma passadinha. Pô, mas 8 horinhas de voo, né? Não vou perder a minha carteira de policial federal. Vai lá e tenta dar um carteiraço lá. Isso serve para nós. Talvez nós até temos autoridade, nós temos as procurações, só que nós estamos querendo exercer isso fora da nossa jurisdição, fora dos limites que Deus colocou na nossa vida. Então, hoje, eu quero convidar todos vocês e vocês que estão nos assistindo, para que você reveja todas as procurações a quem você entregou e principalmente as procurações que você recebeu, para ver se você não deve devolvê-las, recolhê-las, para viver aquilo primeiro que Deus sonhou para você. Volte para a posição que Deus te chamou. Volte para a posição de autoridade que Deus te convocou. Homens sejam homens na sua casa, mulheres sejam mulheres. Não invertam. O homem tem que ser homem e a mulher tem que ser a mulher. E é assim que funciona e está na Bíblia e não sou eu que estou dizendo. Então, a mulher é a cuidadora. Ah, Thiago, a mulher sabe. Eu acho tão bonitinho, eu sempre falo isso, né, amor? A mulher sábia edifica sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. Só que não existe mulher sábia com homem burro. Não existe. Então, às vezes, você até tenta ter uma mulher sábia, só que tu tem atitudes, homem, que nem mulher... Não tem como dizer que ela é sábia, nem que ela seja um anjo. Então, não existe, assim como não existe homens sábios com mulheres burras. Por isso que, antes de tudo, vamos voltar para a nossa casa, para o nosso principal ministério, para o nosso casamento. E vamos entender se eu estou na posição de autoridade correta. Para depois eu pensar em entrar de recurso para os outros. Eu pensar em, não. Deus vai receber o seu recurso, desde que você tenha a autoridade e esteja dentro da sua jurisprudência. Então, eu quero orar por você, eu quero orar por vocês, para que essa noite a gente tenha um discernimento dos céus, para que a gente possa visualizar quais são as posições corretas que nós estamos e qual nós deveríamos estar. Nós tenhamos hoje, diretamente do coração de Deus, aonde Deus quer que a gente esteja, qual é a posição de autoridade na nossa casa, qual a posição de autoridade no nosso negócio, nas nossas amizades, na nossa família, nos nossos familiares. Hoje, Deus está clareando isso. E talvez você terá que rasgar algumas procurações. Você terá que rasgar alguns recursos para dar uns 3 passinhos para trás. Corrigir a rota aqui, para depois voltar a entrar com recurso, com autoridade dos céus. E eu declaro que o seu recurso a partir de hoje será reconhecido e escutado pelos anjos do céu. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Deus é contigo.